A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, nesta noite de quinta-feira, já estamos por aqui preparados para orar e queremos convidar vocês. Evangelista Odete cumprimenta a todos com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta paz maravilhosa, onde quer que você se encontre nesta noite, ou em casa, ou no trabalho, nas estradas, no trânsito. Esteja viajando, esteja já descansando, ou esteja no trabalho, trabalhando, receba esta paz maravilhosa. E nós vamos neste momento orar. Eu te convido para orar comigo. Vamos orar pela nossa casa, vamos investir espiritualmente na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Hoje eu conversava com meu esposo e ele fez um comentário comigo que eu quero comentar com vocês. Aqui na rua onde moramos, na cidade onde moramos, exatamente na rua onde fica a nossa casa. Nessas duas últimas semanas, já mais de 5 mortes. Ou às vezes nós saímos e vemos o povo ali reunido, vamos saber, foi morte na família. Ou a gente às vezes está chegando dos compromissos, do trabalho, da igreja, a gente vê o povo reunido e até olhamos um para o outro. Nossa, será que é morte de novo? Vamos verificar, é morte. 5 mortes em menos de 2 semanas. E eu sei que tem muitas pessoas por aí que está se sentindo rodeado pela morte. Tem pessoas da tua casa, da tua família, quem sabe hospitalizada, em coma, sedado, entubado, entre a vida e a morte. E nós vamos orar. Mas nós vamos impedir Deus, irmã, de matar alguém? Não. Não, nós não vamos impedir Deus de realizar o seu trabalho. Mas nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, livra da morte. Porque nem todos que estão morrendo é tempo de morrer. Tem muitos que estão morrendo prematuramente. Pessoas acidentadas, pessoas com AVC, com parada cardíaca, pessoas baleadas, esfaqueadas num assalto mal sucedido. Quantas pessoas que se acidentam? Na nossa cidade, aqui em Curitiba, ontem mesmo aconteceu um acidente horrível. O trem partiu o ônibus, que são os vermelhões, chamados os ônibus vermelhões aqui da nossa cidade, partiu, eles são sanfonados. O trem pegou bem no meio ali daquela parte que é a sanfonada. Partiu o ônibus pelo meio. O ônibus não estava lotado, mas tinha passageiros no ônibus. E graças a Deus que vários se feriram, mas ninguém veio falecer. Mas milhares e milhares falecem todos os dias. Aí no trânsito, nas estradas, são caminhoneiros. Nós vemos até nas empresas aéreas, nas companhias aéreas, quantas pessoas que saem para viajar num voo e não voltam, ou nem chegam ao seu destino. Então nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Senhor, repreenda, Senhor. Repreenda o espírito da morte que está lutando na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, na nossa nação, contra a nossa casa, está rodeando e cercando a nossa família. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que repreenda a morte. Repreenda a morte na sua força. O poder da morte. O salmista Davi, ele disse, e o Senhor nos enviou a palavra. E a palavra nos sarou e nós fomos livres do poder da morte. Olha que palavra maravilhosa, 107 de Salmos. Então nós vamos orar. Nós precisamos ter fé. E esta fé não é uma fé que fica apenas enfeitando a nossa vida. É uma fé que precisa ser colocada em prática. Ela não é um objeto. Ela é uma ação. Então você vai colocar a tua fé em prática. Vai orar e vai pedir a Deus o livramento pela tua casa, pela tua família, pelos teus vizinhos, pelos teus parentes, por aqueles que trabalham com você, com aqueles que estão lá na empresa, com os que estão viajando, estão nas estradas, estão em perigo, estão até mesmo nos seus trabalhos. Quantas pessoas que trabalham
pondo suas vidas em risco todos os dias. Olha, os motoqueiros, é uma profissão, é um trabalho. Quantos motoqueiros que se vão diariamente na correria, né? Na pressa de fazer aquela entrega e voltar para fazer outra, às vezes fica no caminho, sai de casa, mas não volta. Nós vamos orar. Tem muita gente que no trabalho, nos seus trabalhos, eles põem suas vidas em risco todos os dias. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo povo brasileiro, vamos orar pelas crianças em especiais. Por que especial, irmã Odete? Porque as crianças precisam de proteção, as crianças precisam de livramento. As aulas estão voltando, em muitos municípios as aulas já voltaram, em muitas cidades já voltou as aulas, e as crianças precisam de livramento no caminho da escola, lá dentro da escola, saindo da escola, vindo para casa. Nós precisamos orar pelas crianças, vamos orar também pelos idosos, por aqueles que estão em casa, os que moram sozinhos, os que estão no asilo, nos orfanatos, as crianças, né, nos orfanatos, os idosos nos asilos, nas casas de repouso, nas clínicas geriátricas, os moradores de rua, os mendigos, andarilhos. Tem muita gente de idade que é morador de rua. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha fazer uma obra extraordinária. Talvez nós, com as nossas orações, não venhamos conseguir tirar todos da rua, mas que o Senhor possa abrir uma porta de escape, uma porta de saída, que o Senhor possa dar condições, porque por todos os lados que nós olhamos, que nós andamos, que nós passamos, nós vemos pessoas. Como aumentou, triplicou, quadruplicou o número de moradores de rua. Pessoas que perderam suas casas, perderam suas famílias, saíram para trabalhar e não deu certo os seus planos, e agora não tem como voltar, se tornaram moradores de rua. E muitos estão aí nas ruas por causa das drogas, dos vícios. Então nós vamos orar porque estas pessoas têm uma família. E quem sabe a família destas pessoas estão orando e estão pedindo socorro ao Senhor. E nós vamos ajudar, porque este é o nosso dever. É o dever do canal, do compromisso. O compromisso que nós temos com Deus é de orar uns pelos outros. E nós vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor. 125 de Salmos está falando sobre fé inabalável. A fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas firme permanece. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E para sempre o Senhor está ao derredor, está guardando, livrando, protegendo, dando segurança, dando escape, dando a saída, dando livramento, resgatando do perigo, resgatando das garras do inimigo, resgatando das garras da morte. Vamos orar ao nosso Deus neste momento com muita fé. Tenha fé, tenha atitude, se posicione com uma fé inabalável, que nada abala, que nada faz você parar, que nada faz você desistir. Vamos orar a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos nos colocando diante da sua presença, Senhor, conforme diz a sua palavra, mas com fé. E que a nossa fé, Pai, seja uma fé inabalável. Que não são os problemas, que não são os assaltos, roubos, sequestros, acidentes, que não é o tempo frio, que não é, ó Deus, as épocas difíceis, que não é, ó Deus, as brigas, as contendas, as discórdias que vão fazer nós desistirmos de investir na nossa família, de investir na nossa casa. Não são doenças, não é a morte que separa, Senhor, para sempre aqueles que nós amamos de nós. Mas que nada disso, Senhor, venha nos fazer parar de orar, parar de investir, parar de clamar,
Porque nós já investimos, Senhor, com trabalho material. Nós já investimos, Senhor, com o nosso trabalho do dia a dia. E agora estamos investindo espiritualmente. Muitos chegaram do trabalho e estão orando nesta noite, investindo também espiritualmente na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no casamento, no seu trabalho. Para que amanhã pela manhã, quando ele sair para trabalhar e chegar lá no trabalho, Senhor, o dia, meu Deus, seja um dia abençoado para os profissionais. Seja um dia, meu Pai, de bênção, seja um dia de venda, de compra, seja o que for que este profissional realize, lá no hospital, na clínica, este que é aposentado, este que é pensionista, este que trabalha por conta própria, esta que é diarista, é uma cozinheira, este que é um vendedor, que é um garçom, uma garçonete, este que é um atendente, este que é um gerente, este que trabalha na produção, numa empresa. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida dos teus filhos, a vida dos nossos ouvintes do canal Mulheres Intercessoras. Olha quantos ouvintes, Pai, se inscreveram e estão aí. Permanece aí firme, Pai. Se posicionaram, se colocaram na sua presença e todos os dias oram conosco. Muitos, quem sabe, ouve a oração, mas tem compartilhado, tem curtido, tem ajudado este canal a crescer e tem ajudado, ó Pai, se colocando na sua presença como um canal de bênção dentro da sua casa, no meio da vizinhança, no meio dos parentes. E neste momento de oração nós pedimos a sua bênção pelos nossos vizinhos, os moradores da mesma rua onde moramos, os moradores do município, da cidade onde vivemos, do nosso estado, do nosso país, do Brasil. Olha quantas pessoas sendo ceifadas, olha quantas pessoas morrendo antes do tempo. A morte prematura está ceifando milhares e milhares de vidas. Quantos do meio da nossa família que poderiam ainda estar vivos, Senhor? Se não fosse o AVC, se não fosse, meu Pai, aquele acidente. O problema da humanidade, do ser humano, é que ele não entende. Quando morre alguém, ele diz: Deus matou, Deus o levou. E às vezes não foi. Às vezes não foi isso que aconteceu. Foi a morte prematura. A morte estava rodeando, estava cercando. E na falta de vigilância do motorista, do motoqueiro, do piloto, a falta de vigilância, Pai, daquele que foi assaltado e o assalto foi mal sucedido, ele reagiu. E o bandido, o ladrão, terminou, a Deus, matando. É isto que nós temos que entender, que nem todos que morrem, nem todos que já partiram, era porque era o seu tempo. Muitos morreram prematuramente. Quantos que morrem de overdose? Não é o Senhor que induz as pessoas a usar droga. Quantos que morrem, Senhor, nos pontos de prostituição? Não é o Senhor que induz a mulher e o homem a se prostituir. Morreram antes do tempo, porque a sua escolha foi mal. Morreram antes do tempo, porque estavam no lugar errado, na hora errada, fazendo coisas erradas. Quantos que morrem, Pai, de overdose? Morre, Senhor, bêbado, alcoolizado, ébrio. Quantas pessoas que estão dirigindo ébrias, alcoolizadas, que se matam e matam os outros, Pai, que estão aí na mesma estrada, no mesmo caminho. E nós queremos pedir ao Senhor que venha nos livrar. Livra, Senhor, os moradores, que são os meus vizinhos, os moradores da minha rua. Nós temos percebido quanta morte tem acontecido. Pessoas que na semana passada estavam vivas, essa semana já não estão mais entre nós. Pessoas que iniciaram o mês de julho conosco e não vão encerrar este mês conosco. Pai, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a nossa casa, a nossa família, aqueles que nós amamos.
Nós estamos pedindo a sua bênção, seu livramento, a sua proteção. O salmista está dizendo que aquele que tem a fé inabalável, aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem, Senhor. Eles permanecem no mesmo lugar. Pode passar o vento, pode passar o fogo, pode passar o terremoto, mas nós estaremos aí firme, inabalável. Pode passar, Senhor, a morte, pode passar as doenças, as enfermidades, Pai, tem atingido a muitos, mas nós estaremos inabalável, intocável, Pai, se a nossa fé e a nossa confiança estiver no Senhor. E é por isso que nós estamos orando nesta noite, pedindo ao Senhor o livramento. E se alguém já foi atingido, se tem alguém infectado, alguém hospitalizado, alguém em coma, alguém sedado, alguém entubado, alguém, Senhor, com bronquiolite, alguém, meu Pai, com pneumonia, alguém com esta gripe viral, alguém com outras doenças que matam, que o Senhor possa repreender agora. Quebra o laço, Senhor. Quebra o laço. O Senhor promete, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. É fé. Nós estamos pedindo com toda a fé, Pai, que nós recebemos do Senhor. A fé que nós temos colocado em prática, acreditando que o Senhor é poderoso para nos livrar de todos os males e de todos os perigos. Jesus Cristo ensinou nós orarmos, dizendo, quando orardes, pedi ao Pai. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus Cristo encerrou o seu ministério terreno, antes dele subir, ele fez a oração sacerdotal, e também não foi diferente o pedido dele ao Pai. Ele orou dizendo, Senhor, Pai, eis aqui o que tu me deste. Eles creram que eu fui enviado de ti, eles creram na palavra, e eu os cuidei, eu os zelei deles, e não deixei que nenhum se escapasse, que nenhum se perdesse, que nenhum desistisse. Pai, aqui estão. Agora eu vou voltar para onde eu vim. Agora eu vou voltar e sentarei-me à direita do Senhor. Mas uma coisa eu peço, Pai. Não os tire deste mundo, mas os livra do mal. Guarda, livra e os proteja do mal. E é isto, Pai Celestial, que nós estamos pedindo em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele mesmo orou por nós. Orou pelas gerações presentes e aquelas que haveriam de vir. E nós estamos na geração do século 21. Estamos fazendo novamente este pedido. Nos livra do mal. Nos guarda, nos proteja da morte, do destruidor. Livra-nos, ó Pai, das negatividades. Nos livra, Senhor. Livra-nos dos males que têm atingido a humanidade. O maior mal dos dias de hoje, Senhor, são os males espirituais. Os traiçoeiros, inimigos, maus pensamentos, pensamentos negativos. Senhor, a nossa mente, muitas das vezes, ela é tomada quando nós não sabemos nos colocar no nosso lugar certo. Tem as armadilhas do inimigo, que é o matador de sonhos, que é o inimigo das nossas almas, é Satanás, é o diabo. Senhor, nos livra, Senhor, da força do mal que tem se levantado contra nós, a nossa casa, o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Quantas vidas têm sido ceifadas, mas que o Senhor possa quebrar, Pai, todos estes laços do mal, da inveja. Olha quantas pessoas decepcionadas. O mal vem por meio de decepção, de doenças, desemprego, calúnia, separação, fome, miséria, pobreza. Que o Senhor possa repreender todos esses males, Pai. Olha para aqueles que estão traumatizados.
Olha para aqueles, Pai, que têm transtorno de personalidade. É um mal que tem atingido o século 21. Olha para aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, aí doentes, estão enfermos, estão em depressão, se tratando, estão aí, Senhor, sendo desmerecidos, sendo reprovados, estão aí passando um momento difícil de perdas, de prejuízos. Olha quantas pessoas, Pai, que tiveram perdas nos últimos dias, neste mês de julho. Quantas mães tiveram aborto espontâneo. Quantas mães que dando luz aos filhos partiram, Senhor, deixando seus bebês órfãos. Quantas crianças que nasceram fora do tempo e estão correndo risco, Senhor, de perderem suas vidas. Olha para aqueles que estão, Senhor, passando por momentos de traumas, de luto. Foram vítimas de acidente, vítimas, Senhor, de um AVC, de uma parada cardíaca, de males. Descoberta que estão cancerosos. A diabetes tem matado milhares. Olha quantos, Pai, estão doentes, acamados em cima de uma cama inválido por causa da coluna, do nervo ciático. Olha para as mulheres, Pai, da meia-idade. Homens, muitos até morrem, Senhor, por causa das doenças que lhe aparecem. E a maior parte da humanidade, da população, já estão em meia-idade. Os homens estão sofrendo problema sério de próstata. Nunca ouvimos falar tanto, Senhor, deste problema masculino como nos dias de hoje. E também nunca se ouviu falar tanto, Senhor, de problemas por causa da menopausa, que não é uma doença, e muito menos contagiosa. É uma fase que todas as mulheres, a partir dos seus 47, 50 anos, começam, ó Deus, a atravessar. Como uma passagem do deserto. Sabe que tem um fim, mas nem todas conseguem, Pai. Muitas ficam no caminho, muitas morrem, muitas entram em depressão, muitas ficam ansiosas, comem demais, ficam enormes, ficam obesas. Senhor, é tanto problema que as pessoas passam. Olha, aqueles que sofrem de transtorno, que era uma coisa que a gente nem se ouvia falar. Os transtornos psicológicos. São os narcisistas, são os esquizofrênicos, são os autistas, são, a Deus, os pedófilos. Nunca tínhamos ouvido falar. Tem família que não sabe o que é isso, mas tem família que vive, Senhor, com pedófilo dentro de casa. É um padrasto, é um vô, é um tio, é um irmão, é um meio-irmão, é um estranho. Quantas crianças, Pai, que vivem a violência, passam por esse momento, são escravizadas dentro de casa, são abusadas dentro da própria casa. E hoje nós vemos, Senhor, o diabo usando estas pessoas com transtorno, que é chamado de transtorno. Muitas das vezes, ó Pai, abusando até de crianças pequenas, bebês inocentes. É o mal, Senhor. É o matador de sonhos que está aí dentro de muitos lares, acabando com a vida de uma criança. Mulheres que vivem, Senhor, nas mãos de um homem narcisista. Homens que vivem também nas mãos de uma mulher narcisista. Filhos que vivem na mão dos pais narcisistas. É um transtorno psicológico. São pessoas que dominam. São pessoas que, ó Deus, são desequilibradas. E que precisam, Senhor, de tratamento. Por isso nós pedimos a bênção sobre os lares, sobre o povo brasileiro. Porque tem muitos, Senhor. Tem muitas pessoas com transtorno mental, confusão mental. Olha quantas pessoas que precisam do socorro divino.
E nós estamos aqui nesta noite pedindo ao Senhor que com suas mãos poderosas o Senhor alcance estas vidas, alcance os lares, as famílias, alcance aqueles que já estão, meu Pai, aí em luto, já perderam entes queridos, mães inconformadas com a morte de seus filhos, filhos que não se conformam de ter perdido tão tragicamente os pais. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Olha quantos pais chorando pela morte dos filhos. Olha quantos que choram, Senhor, pela morte de alguém da família. Que a mão do Senhor, meu Pai, possa alcançar. Alcance o que está doente. Alcance o que está saudável. Que hoje está dentro da sua casa. Mas que amanhã corre o risco, porque o inimigo está aí rodeando, está cercando. Quantas pessoas, meu Pai, que já foram avisadas para ser vigilante. Quantas pessoas que já foram avisadas em sonho, pela pregação da palavra. Quantas pessoas que já receberam o alerta de alguém dentro da própria casa. Tome cuidado, não corra tanto. Cuidado quando parar no sinaleiro, fecha a janela, não anda com a janela aberta, não anda com o som ligado. Quantas pessoas que recebem alerta todos os dias, mas as pessoas, ó Deus, acham que só acontece para os outros, com eles nunca vai acontecer. E o mal está aí, Senhor. O mal está aí, 24 horas, rodeando e cercando os seres humanos, os brasileiros, as famílias, os lares, os nossos jovens, as nossas crianças, os idosos, a nossa casa. Pai, livra-nos do mal. Proteja-nos, ó Deus, é o nosso pedido. Estenda suas mãos e alcance a todos. É o nosso pedido, é a nossa oração. Nos alcance, alcance, Pai, os da nossa casa. Alcance a nossa família, onde quer que esteja nesta noite. Guarda, livra e proteja, Senhor, do poder da morte. Porque a morte, ela vem, Senhor, com toda a força. O salmista, ele disse que o Senhor é poderoso para livrar do mal. Olha o Salmo 91, que diz, ó Deus, este Salmo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu vais olhar e vai ver a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará na tua casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, e calcarás aos pés ao filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, eu também te livrarei. Livra, meu Pai, os lares brasileiros, as famílias brasileiras, autoridades. Livra as nossas crianças do mal. Livra, Senhor, do perigo. Livra os idosos. Livra os presos, os moradores de rua. Livra as famílias carentes, as famílias pobres que vivem nas comunidades, onde há perigo, onde há violência, onde a mortandade está se assolando, Pai, todos os dias. Que o Senhor possa livrar os nossos jovens, moças, rapazes, os adolescentes, a família dos nossos ouvintes. Olha os pedidos de oração, Senhor. Tem nome de criança, tem nome de idoso, tem nome de famílias inteiras escritas no pedido de oração. Olha quantas crianças doentes, em tratamento, olha quantos cancerosos, Pai, em tratamento e não estão vendo resultado. Olha quantos que estão hospitalizados, internados. Está lá no UTI, está lá, Senhor, na enfermaria, no quarto. Muitos hospitais lotados, muitos estão até, Senhor, nos corredores. Mas que a mão do Senhor possa alcançar todos
E não só os pacientes, não só os doentes, os enfermos, mas os que trabalham dentro dos hospitais, dos prontos-socorros, dos postinhos de saúde, das clínicas, dos laboratórios. Que a mão do Senhor alcance a todos. Dê o livramento, Pai, dê a proteção. Nós lhe pedimos, certos da resposta, certos do milagre, certos do grande livramento, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Você que orou esses 30 minutos conosco nesta noite, que a mão do Senhor te alcance onde quer que você esteja e que Deus te dê o livramento, proteção, segurança, que Ele possa livrar a tua casa, livrar você, livrar a tua família, os teus vizinhos, os teus parentes. Deus possa nos livrar da morte. Que o Senhor repreenda o espírito da morte que está ceifando 24 horas. O diabo vai passando como uma rede e vai pegando grandes e pequenos, pobres e ricos, e vai pegando todos. São milhões e milhões de pessoas que morrem todos os dias por doenças, vítimas de acidente. Enfim, são vítimas do inimigo. Que o Senhor possa nos dar o livramento. Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite, tenham um bom descanso, um sono reparador. Que você possa deitar, dormir e descansar. E amanhã pela manhã nós estaremos de volta aqui em oração. Não vai sair de casa sem o primeiro orar conosco. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Você que ainda não é inscrito, é gratuitamente e é fácil. É só clicar em cima da palavra inscrever-se. E você se tornará automaticamente um inscrito deste canal. Viu como é fácil? Acione o sininho para não perder nenhuma oração das que são postadas aqui todas as manhãs e todas as noites. Deixe também o seu pedido de oração. Um forte abraço da evangelista Odete para todos vocês. Forte abraço também da parte do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe vocês e voltaremos amanhã pela manhã. Então até lá. Que a bênção de Deus permaneça na tua casa, na tua vida. E que você seja livre deste mal, que é o matador de sonhos, que está aí ceifando a vida de muitos e acabando com os sonhos de muitos brasileiros, acabando com o sonho de muitas famílias. Que o Senhor possa te livrar, nos livrar, em o nome de Jesus Cristo. Amém.